Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, estou aqui com vocês para gravar mais um Diário da Copa, número 19, se eu não me engano, eu já estou perdendo a conta. Hoje vou gravar falando aí dos dois jogos que teve, amanhã não tem jogos, então não vai ter o planejamento, né? Mas um dia antes aí, acho que é terça-feira, que tem Argentina e Croácia, a gente grava planejando, né, como pode ser o jogo, de acordo com o que as seleções apresentaram até o momento. O podcast é composto por 3 integrantes, eu, Cabal e Josialdo. Hoje os dois não puderam gravar, né? Então Josialdo está em viagem, Cabal ressaqueado da derrota do Brasil, se afogando na marvada. Mas espero que eu consiga aí passar o que eu fiz durante os jogos, o que eu tive de leitura também, o que eu achei, né? Antes de a gente começar a falar das redes sociais, Instagram e YouTube, lá do B do Trade Esportivo, também tem o Twitter, lá do B do Trader, e o e-mail, lá do B do Trader, @outlook.com. Então quem puder seguir a gente lá, dar uma moral, a gente fica muito satisfeito, é um incentivo a mais para a gente continuar gravando. Quero agradecer muito pela audiência de ontem, né? Foi o episódio que teve mais visualizações. Não sei se é porque o pessoal gosta da tragédia. Gosta da tragédia, o Brasil perdeu, né? Muita gente talvez quer ouvir uma análise, como é que achou do jogo, né? Talvez já também o pessoal procura por conteúdo relativo ao jogo, mas agradecer muito. Teve o dobro de audiência dos outros, né? Então a gente fica muito satisfeito. Tomara que vocês gostem do de hoje também. Bem, vamos falar do primeiro jogo, que foi Marrocos e Portugal. A zebra marroquina aí, né? 1-0 Marrocos. Quando a gente fez as análises dos grupos, a gente fez que foi de 2 em 2. Acho que foi de 2 em 2. Eu falei que o Marrocos, para mim, poderia ser a surpresa da Copa, né? Mas não vou mentir que eu achava que ele chegaria na semifinal, né? Para mim, ele teria condição de chegar ali, passar de grupo e depois nos oitavos, no máximo quartas de final, mas vem se superando e muito, né? Com um sistema defensivo muito sólido, um goleiro que está em grande fase, né, na competição. É um ataque que quando pega a bola, principalmente em contra-ataque, consegue chegar muito rápido ao gol. E é uma seleção que a gente tem que ficar um pouco preocupado para trabalhar contra, né? Por mais que outro time tenha mais posse, esteja finalizando mais, eles são bons na bola aérea também, né? Então, no contra-ataque, Anrabat jogando muito, então Bufal, então tomar cuidado quem for trabalhar contra o Marrocos, principalmente bolas paradas, a hora que tiver perdida a bola, o time que você tiver a favor contra eles, né? Se chegar a ficar ver se o sistema defensivo está armado para se não sai. Não é uma seleção fácil de trabalhar contra. Né? Bem, no primeiro tempo, cheguei a comprar algumas bolas ali, alguns momentos ali. No metade do primeiro tempo eu fiquei a favor de Portugal, mas muito pouco, acho que não deu nem 5 minutos. Não estava querendo ficar contra Portugal, né? Pelo elenco que tem, né? O time no papel muito bom. Apesar do Cristiano Ronaldo estar no banco, o Gonçalo Ramos fez uma grande partida, né? No jogo anterior. Então, não estava muito de ideia de ficar contra Portugal, apesar que teve momentos que Marrocos deu uma certa melhor, assim, foi melhor na partida, né? Pequenos momentos ali, acho que mais do meio do segundo tempo pro final, que foi o momento que eu saí, né? De estar a favor de Portugal. O jogo estava muito bola cruzada, bola aérea pro lado de Marrocos, né? Estava cruzando muita bola e uma delas, o goleirão lá de Portugal, o Diogo Costa, saiu mal, né? Perdeu o tempo da bola e El Neresiri, eu ainda vou falar o nome desse cara certo até o final da Copa, mas acho que eu falei mais ou menos. Atacante do Sevilha aí fez o gol numa, para mim, falha, né, clara do goleiro de Portugal
E esse time é com a zero, ele é complicado, porque ele se defende bem, né? Ele fecha bem os espaços, tem um contra-ataque bom. E Portugal, a partir desse momento, somente no segundo tempo, achei que deu um padrão para um possível empate, né? E eu tentei esse empate no segundo tempo, coloquei uma moedinha numa possível recuperação de Portugal, moeda de alavancagem, nada muito expressivo, né? Essas moedas sempre são pequenas. Não veio, né? E também tentei um empate, outra moeda de alavancagem e uma moeda de over no limite. Mas teve algumas chances, né? Até no último lance teve com o Pepe de cabeça, mandou para fora. Teve uma com o Cristiano Ronaldo, teve algumas ali durante o segundo tempo, mas não conseguiu. Não achei um jogo tão fácil de trabalhar, porque, entre aspas, a melhor equipe em campo é, fez o que deveria fazer. Talvez você pode cobrar mais intensidade, uma melhor, alguns jogadores jogando melhor, né? Igual o Bernardo Silva, não, para mim não jogou bem. Para mim tem que ter saído do time. Rafael Leão, quando entrou, para mim mudou a cara da seleção ali naquele momento. Eu não entendi muito bem porque que ele não teve oportunidade de jogar nessa Copa desde o início. Ele, para mim, ele estava pela campanha que ele fez na temporada, ele vem fazendo, né? O estilo dele de ser um jogador que tem um contra um muito bom, tem um chute muito bom. Você pode usar ele mais de uma forma dentro do esquema, então eu acho que o Brasil também sofreu um pouquinho com. Portugal sofreu igual o Brasil, um pouquinho com a falta de variação tática, né? E você tem uma seleção igual Portugal, com vários nomes, né? Você tem condição de fazer algumas variações. E o Fernando Santos, a gente já fala dele há algum tempo, quando a gente vai fazer podcast sobre jogos de seleção, igual a gente fez com a Eurocopa. Para mim, é um técnico muito limitado, muito travado. A seleção de Portugal na Eurocopa foi muito mal, jogou muito defensiva. Agora, na Copa, achei que faltou um pouquinho de variação, usar melhor o elenco. Então, mas para mim deu leitura pelo abafa, né? Portugal foi para cima, tentou, então saí em head desse jogo. Não trabalhei tanto no HT, foi mais essas entradas no FT. E agora Marrocos pega a França, né? Que é o próximo jogo que a gente vai falar. Acho que eles já estão no lucro, além do lucro, né? Assim, questão de expectativa. Com certeza agora vão muito confiantes. Já é a melhor campanha de um africano numa Copa do Mundo. Até então, o máximo eram as quartas de finais. Então, no mínimo, eles vão disputar o terceiro lugar. E tem um fator torcida muito forte, porque o pessoal do Catar está torcendo para eles também estão indo muito para lá. Então, os estádios estão tendo a predominância de torcida marroquina. Cria um ambiente, querendo ou não. Mas acho que vai entrar como não favorito, né? Acho que a França entra como favorita, mas depois a gente analisa esse jogo. Para mim, depois teve o jogo mais esperado aí das quartas de finais, que foi Inglaterra e França. Ontem eu falei que eu não tinha muito bem o cenário de match odds para esse jogo. Eu imaginaria um jogo bem parelho. E foi o que aconteceu, né? Achei que a França começou melhor no HT ali. Eu não peguei o gol dela aos 17 minutos, mas eu acho que alguém mais audacioso, porque é muito pessoal de cada um. Cada um tem um padrão para entrar no match odds, né? Eu gosto de um padrão um pouco mais pressão, não só posse, né? A seleção chutando, a outra com dificuldade para sair. Mas é complicado você exigir isso desse jogo, né? Onde que a Inglaterra também tem muita qualidade, né? Então, deu para mim, a França estava melhor, daria para ter pego esse gol. Quem fosse, igual eu falei, um pouco mais audacioso, mas eu não quis estar dentro. Não achei que tinha padrão. E o Tchouaméni acertou um belo chute, né, de fora da área. Eu achei que o Pickford, ele é um goleiro aparentemente pouca envergadura. Eu achei que dava para ele ter tido uma reação um pouco mais rápida. Né? Ele tem 1,85 m aqui, não é um dos maiores goleiros. Mas eu achei que a reação dele, ninguém, acho que foi um chute muito inesperado, talvez.
pela distância, posição, né? E ele demorou um pouco para reagir. Eu acho que dava um goleiro ou com a envergadura maior ou com a reação, né, um reflexo mais rápido, talvez dava para ter defendido. Mas, né, não foi um frango, né? Eu acho que foi um chute bem forte, seco ali, né, no canto direito dele. Após isso, eu achei que a Inglaterra melhorou e a França, ela tem esses momentos, né? Ela muitas vezes ela sai na frente, ou até mesmo durante o empate ela recua as linhas e joga de contra-ataque, né? Explorando os Dembélé e o Mbappé. E para mim foi o que ela ficou fazendo na maioria do tempo durante o HT. Eu não cliquei nesse HT. É... Ah, tá. Eu tô olhando aqui agora as entradas, até esqueci de uma entrada. Antes desse 1 a 0, eu achei que o jogo tinha começado muito aberto, né? Assim, as duas seleções, apesar da França para mim na hora do gol tá melhor, aquele começo ali eu achei as duas seleções tentando atacar. Então achei a odd do over muito alta, já estava quase 3. Eu entrei a 3,10 nesse over, com a moeda até alta. E eu peguei esse primeiro gol no over. Esqueci até de comentar isso. Eu não estava no back, né, no lay, não estava no match odds. Por padrão eu costumo fechar quando eu entro com a moeda mais alta no over aí no 2,5 para pegar a correção. Deu uma correção boa. Mas eu preferi deixar rolar porque para mim o jogo estava com leitura para mais gols. Bem, então teve o primeiro tempo. Para mim a Inglaterra terminou melhor. O Lloris fez boas defesas ali, principalmente no chute do Kane, e, que jogou relativamente bem até o pênalti que errou lá no final, né? Querendo ou não, fica marcado. Mas estava bem a Inglaterra, achei. No segundo tempo começou para mim com o mesmo padrão, a Inglaterra em cima, a França recuada, se defendendo e veio a empatar os 54 de pênalti com Kane, um pênalti bem claro. Que o brasileiro lá, o Wilton Sampaio, marcou dentro de campo mesmo, né? Por incrível que pareça, e conseguiu marcar um pênalti sem olhar no VAR. E o Kane bateu muito bem, fez 1 a 1. Já tinha dado mais uma correção no 2,5, mas para mim ele estava com leitura para mais gols. O jogo ficou com a França mais em cima agora. A partir do momento que ela levou o gol de empate, ela partiu para cima. Teve algumas chances também. E veio a marcar, né, depois do Giroud ter tinha perdido algumas chances, de cabeça com o Giroud aos 78. Ele que é o maior artilheiro aí da história da seleção francesa, né? E pensar que ele ia ser o reserva do Mbappé, do Benzema, né? Pelo menos no início da Copa aí. E como o Benzema se machucou, ele voltou a ser titular e vai se marcando aí na história da seleção francesa, né? E o Kane, que eu esqueci de falar, ele empatou, se tornou junto com o Michael Owen o maior artilheiro da, da seleção da Inglaterra. Vou só confirmar se é o Michael Owen. Eu tô talvez até confundindo aqui. É, não, na verdade não é o Michael Owen, eu tô confundindo mesmo. É o Wayne Rooney. Com 53 gols. Então ele empatou com ele, né? Então os dois como maiores artilheiros. E o Giroud já era, né? Tá só aumentando a distância aí como maior artilheiro da França. Então bateu meu 2,5. Pagou muito bem. Eu peguei nessa entrada aí, então, dos stakes, né? E uns quebradinhos ali de match odds. Então, maior lucro aí do dia. Após isso, eu achei que a Inglaterra foi para cima, estava se expondo muito. Então, eu entrei com outra moeda no over, dessa normal, né? Moeda de over menor ali. E teve o pênalti assinalado, né? Que o Harry Kane foi bater. Alguns estão falando que não foi, outros falam que foi. Eu achei que foi, porque ele fez a carga nas costas. Então, pra mim, eu acho que foi. E quando ele foi para bater, eu estranhei que ele tomou uma distância diferente, né? Ele ficou muito em cima da bola, né? Então, quando você fica muito em cima da bola assim, ou você bate mais devagar para a bola não subir tanto, ou você corre o risco também dela ir muito alta, né? Porque você está muito perto, então a alavanca ali vai fazer ela subir mais alto. E foi o que aconteceu. Ele chutou para fora, lá Roberto Baggio, perdendo aí a chance do empate. Eu também perdi a moedinha aí no limite, fiquei no red, mas já tinha pegado o lucro lá principal, né? Tava tranquilo. E acabou que a Inglaterra saiu para a França.
Bem, em relação a trade, eu achei um jogo bom de trabalhar, que deu leituras, vamos falar assim, que se provaram em campo. Então, assim, primeiro gol, beleza, não dava para ter pego, mas quem for um pouquinho mais audacioso ali, daria para ter pego a Sigback França, ela estava melhor. Depois, claramente, a leitura voltou para o lado da Inglaterra e ela acabou empatando, mesmo que foi no segundo tempo, né? E depois do gol, a França teve um momento pré 2-1, né? Bem forte. Então, assim, e até o final mesmo, a Inglaterra foi para cima, tava com cara desse empate também, mas acabou não saindo. Então, foi um jogo para mim legal de trabalhar, deu certo. Né? Tem jogos que também são tão fáceis de trabalhar, mas você acaba não estando no momento certo dentro do mercado, né? Isso aí acabou dando certo. Achei que a Inglaterra fez uma boa Copa, contra o principal jogo que ela fez, né? Contra a França. Para mim ela foi bem, daria para ter empatado, levado para prorrogação, né? E aí a gente não ia saber o que ia acontecer. Ia depender muito também de fisicamente como as equipes iam chegar. Eu acho que a diferença da França é que ela está mais confiante por já ser campeã, pelos jogadores ali que tem. Então você pega assim, o Mbappé, hoje talvez o principal jogador do mundo junto com o Haaland, o Griezmann muito bem na Copa, o Tchouaméni jogando no Real Madrid, né? Os caras já estão consolidados, vamos falar assim. E a Inglaterra tem uma pressão muito grande, né, em cima deles, porque eles não ganham a Copa desde 66, o futebol surgiu lá, então tem toda uma pressão em cima deles, né, eles vêm batendo na trava há muito tempo, até em questão mesmo de Eurocopa. Então, eu acho que essa parte psicológica pesa um pouco também, né, quando que vem uma seleção com mais confiança, nesses momentos decisivos aí, tem essa diferença, é, mas não deu, né. Então agora a França vai enfrentar Marrocos. Acho que nem nos melhores sonhos da França eles imaginariam que enfrentariam Marrocos numa semifinal. Eu imagino que Marrocos não vai mudar seu estilo, né? Vai jogar esperando a França ali fechado. A diferença é que para mim a França tem mais meios de quebrar linhas que Espanha e Portugal, né? Assim, o time está funcionando melhor. Então, acho que ela entra bem favorita contra Marrocos para fazer mais uma final. E se vier o título, né? Primeiro bicampeão desde o Brasil, lá em 58 e 62. Então vamos ver aí. Tava na esperança dela sair para a Inglaterra, né? Para ter um campeão diferente. Acho que agora, pelo menos na final, a probabilidade dela chegar é uns 70% aí. Bem, olhando o bolão, que é o principal assunto desse podcast, o Júlio Rangel Cabal abriu pontos, né? Agora ele estava 2 de mim, foi para 53, tá 4 pontos? Não, 6 pontos. 6 pontos na minha frente. Então agora tá difícil porque falta só 4 jogos. Deixa eu até ver o jogo que ele acertou aqui, que ele deve acertar 2 jogos aqui. Um jogo, quer dizer. Não, não acertou. Ah, ele acertou o empate de Holanda e Argentina. Essa foi a diferença. Então, Cabal em primeiro aí. Agora tá igual a França, tá favorito para ser campeão do bolão. Depois vem eu com 53, né? Eu com 47, eu tô Argentina e o José Aldo 46. O José Aldo é o Marrocos, hein? Então a Marrocos já virou o Marrocos, que a diferença tá grande. Vai ter que fazer milagre aí nesse final. Bem, como amanhã não tem jogos, eu não vou fazer da Copa, né? Eu não vou fazer as análises prévias, vou deixar para um dia antes, até pra gente talvez tenha algum jogador que não vai jogar, a gente possa já falar em cima disso também. Não sei se o pessoal vai trabalhar amanhã que está escutando, né? Eu vou dar uma olhadinha em alguns campeonatos, né? Amanhã vai ter Championship, né? Na Inglaterra, tá vindo tendo jogos. Também vai ter Itália Série B, que também eu fiz alguns jogos. Não é um campeonato que eu gosto tanto. Portugal, né? Copa da Liga. Esse é um campeonato que eu já estou gostando de fazer. Venho fazendo alguns. Tem alguns times aí possíveis backs. Lá na Romênia tem o Cluj e o Steaua Bucareste. Vão jogar lá, são dois times que podem dar padrão.
Também tem uma rodada cheia aí de La Liga 2, Turquia também, Série B. Então, esses são uns campeonatos que eu vou olhar aqui amanhã. O pessoal que talvez não está tão acostumado, ou não gosta tanto de fazer esses campeonatos mais alternativos, tirar o dia para descanso, né? Acabar de curar a ressaca da derrota brasileira e eliminação para a Croácia, né? Eu vou ver se eu faço pelo menos umas 8 horas da manhã para dar uma movimentada aí no trade. Então, um grande abraço a todos. Queria agradecer novamente aí pela audiência do podcast passado. Acho que foi bem legal aí, né? Que gravar também depois de uma derrota é ruim, né? Do Brasil, assim, e essa, querendo ou não, acho que eu notei que abalou bastante, né, o pessoal, assim. Fazia muito tempo que eu não vi o pessoal abalado. Eu também fiquei bem triste, então eu acho que a audiência ter sido alta recompensa, né? Por eu ter vindo aqui gravar, então eu fico bem satisfeito. Então a gente volta aí um dia antes do jogo da Argentina, né? Argentina e Croácia. E depois a gente faz em sequência aí os dias que tiver até a final. E que o Marrocos seja campeão novamente. Novamente não, né? Eu falando novamente, mas que ele seja campeão pela primeira vez. Então até mais, um grande abraço e fiquem com Deus.